Olá, queridos irmãos e amigos. Que a graça e a paz de Deus e de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos. Nós vamos dar continuidade ao estudo que estamos fazendo sobre a Igreja de Deus. Nós estamos falando sobre os 9 dons espirituais. Hoje falaremos sobre os 2 últimos dons, o dom de línguas, ou o dom de variedades de línguas, e o dom de interpretação. Caríssimos irmãos e amigos, de todos os dons espirituais que estão registrados na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 12, do versículo 8 ao versículo 10, o dom de línguas é considerado o mais polêmico. Por que o dom de línguas é considerado o mais polêmico? Por quê? Porque algumas denominações religiosas dizem que aqueles que falam em línguas falam inspirados pelo Espírito Santo, mas essas línguas são estrangeiras, como o inglês, o francês, o alemão, o árabe, o hebraico, etc, etc. Outras denominações religiosas dizem que aqueles que falam em línguas falam inspirados pelo Espírito Santo, falam influenciados pelo Espírito Santo, mas essas línguas são estranhas, não conhecidas, podendo ser a língua dos anjos. Caríssimos irmãos e amigos, como todos sabem, o Antigo Testamento foi escrito em hebraico e aramaico. Já o Novo Testamento foi escrito em grego. Portanto, é mistério que o analisemos, que o estudemos conforme ou de acordo com a língua grega. Não é verdade? Então vamos lá. Jesus, o Cristo, no Evangelho segundo Marcos, capítulo 16, versículos 17 e 18, disse: "E estes sinais seguirão aos que crerem." 2 pontos. "Em meu nome expulsarão os demônios, em meu nome falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, se comerem algumas coisas mortíferas, não lhes fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e os curarão." Desses 2 versículos 17 e 18, do capítulo 16 do Evangelho segundo Marcos, a expressão que tem sido motivo de muitas discussões e divergências é a que está no versículo 17: falarão novas línguas. Vamos então analisar à luz da palavra de Deus e conforme ou de acordo com a língua grega, essa expressão que tem sido objeto de muitas discussões e divergências. Falarão novas línguas. Caríssimos irmãos e amigos, a língua grega emprega o adjetivo novo, nova, de 2 maneiras, ou usando 2 palavras diferentes. Quais são essas 2 palavras? Neos e kainos. Neos significa um novo, ou alguma coisa nova que nunca foi usado. Neos significa uma coisa recente. Neos significa um lançamento. Enfim,
significa um novo no sentido de tempo. Exemplo para que possam entender melhor. Você adquiriu um carro 0 quilômetro, acabou de sair da fábrica. O grego usa o termo neos para novo. Você acabou de adquirir um celular novo, foi lançado há pouco tempo, você acabou de adquirir hoje. O termo usado pelo grego é neos. Entenderam? Kainos significa um novo na espécie, na forma ou na qualidade. Kainos significa algo renovado, melhorado, um novo que já existe, mas não foi usado. Exemplos: você comprou um carro 2019, o carro está novo. O grego usa o termo kainos para novo. No Evangelho segundo Mateus, capítulo 27, versículo 60, a Bíblia usa a expressão o novo sepulcro de Jesus, referindo-se ao sepulcro onde foi colocado Jesus logo que o tiraram da cruz. No original grego, o termo é kainos, para novo. Por quê? O sepulcro era novo, nunca foi usado, mas já fazia algum tempo que tinha sido cavado na rocha. Foi José de Arimateia que mandou cavar aquele sepulcro. Ele não esperava que fosse para Jesus. Era um novo que já existia, mas que nunca foi usado. Em Apocalipse, capítulo 21, versículo 1, a Bíblia usa a expressão um novo céu e uma nova terra. Um novo céu e uma nova terra. O termo usado aqui para novo e nova é kainos. Um novo e uma nova, novo e nova que já existe. Deus vai criar um novo céu e uma nova terra? Não, não e não. Deus vai melhorar, renovar, restaurar, purificar o céu e a terra que já existem. Os elementos vão ser os mesmos. Em Apocalipse capítulo 3, versículo 12, e também em Apocalipse capítulo 21, versículo 2, a Bíblia usa a expressão Nova Jerusalém. O termo usado para nova, em Apocalipse, é kainos. Nova. O que significa? Uma Jerusalém muito melhor do que a do tempo dos apóstolos. Uma Jerusalém renovada, melhorada, transformada, purificada. É por isso tudo, caríssimos irmãos e amigos, que muitos dizem que kainos é um novo que já existe. E no texto de Marcos, capítulo 16, versículo 17, falaram novas línguas. O termo usado é kainos, para novas, e glosa, para línguas. Glosa significa idioma, dialeto. Eu creio que entenderam. É importante dizermos também, à guisa de curiosidade,
que os especialistas em crítica textual ou equidótica dizem que o Evangelho segundo Marcos vai até o capítulo 16, versículo 8. Os outros 11 versículos, do versículo 9 ao versículo 20, são textos considerados espúrios. Foram acrescentados, mas não são originais, não são genuínos. Sendo assim, estamos analisando um texto, estamos estudando um texto considerado espúrio, não genuíno. É importante dizermos também que a Bíblia, na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 14, versículos 2, 4, 5 e 6, usa a expressão línguas estranhas. A palavra estranhas não consta no original grego. É por isso que na sua Bíblia está escrito com letra diferente. Eu vou lhes dizer o que realmente acho de tudo isso. A minha opinião é a seguinte: Jesus, o Cristo, é soberano. Jesus, o Cristo, é todo-poderoso. Jesus, o Cristo, é onisciente, tem ciência de todas as coisas antes de acontecerem. Jesus, o Cristo, é onipresente, está presente em todos os lugares ao mesmo tempo. Jesus, o Cristo, é eterno. Enfim, Jesus, o Cristo, é Deus. Ele é Deus. Jesus, o Cristo, tem tudo nas suas mãos. E nada, absolutamente nada, foge do seu controle. Jesus, o Cristo, presenteou a igreja com os dons espirituais. E os dons espirituais são extras naturais, são sobrenaturais. Os dons espirituais são maravilhosos, são grandiosos, e só podiam ter vindo mesmo de Deus, o Todo-Poderoso. Portanto, Jesus, o Cristo, pode nos conceder o dom de línguas para falarmos línguas estrangeiras, como inglês, francês, alemão, etc., e nos ajudar no trabalho de evangelização. Jesus, o Cristo, pode nos conceder o dom de línguas para falarmos também línguas estranhas, não conhecidas. Quem sabe a língua dos anjos, para conhecermos um pouco das coisas celestiais. O importante, caríssimos irmãos e amigos, o importante é que tanto os que dizem que são línguas estrangeiras, como os que dizem que são línguas estranhas, acreditam e buscam os dons espirituais outorgados pelo Espírito Santo. Caríssimos irmãos e amigos, resumidamente, vejamos alguns detalhes importantes sobre o dom de línguas que devemos guardar bem em nossa mente. Primeiro, o apóstolo Paulo, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 14, leiam este capítulo com muita calma, com muita paciência, diz que aquele que fala em línguas, se não houver interpretação, não está falando à igreja, não está falando
aos homens. Por quê? Porque ninguém entende. Na verdade, não está edificando a igreja, está edificando a si mesmo. O apóstolo Paulo, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 14, diz que tem que haver interpretação. Olha aí o nono dom, o dom de interpretação. Tem que haver interpretação. E as palavras têm que ser claras para que todos possam entender. Se não for assim, aquele que está falando em línguas está falando ao vento. E cita então o apóstolo Paulo o exemplo da flauta, da cítara e da trombeta, que tem que formar sons distintos e inteligíveis para que se saiba o que se está tocando. O apóstolo Paulo, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 14, diz que aquele que fala em línguas deve orar para que haja interpretação. O apóstolo Paulo, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 14, leia esse capítulo, caríssimos irmãos e amigos, é importante. Diz que preferia falar 5 palavras que todos entendam na igreja, do que 10.000 palavras que ninguém entende. Entenderam bem? Ele disse que preferia falar 5 palavras na igreja que todos possam entender, do que 10.000 palavras que ninguém entende. O apóstolo Paulo, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 14, diz que no mundo há muitas espécies de vozes e que nenhuma delas é sem significação. A mesma coisa deve acontecer em relação ao dom de línguas. O apóstolo Paulo diz, na primeira carta aos Coríntios, leiam, caríssimos irmãos amigos, leiam, é importante ler todo esse capítulo com muita calma. O apóstolo Paulo diz que apenas 2 ou 3 devam falar em línguas, e cada um por sua vez. E tem que haver interpretação. Ele bate sempre na mesma tecla. Tem que haver interpretação. Se não houver interpretação, diz o apóstolo Paulo, não sou eu, é melhor ficar calado na igreja. Ou fale consigo mesmo e com Deus, que pode entender. Caríssimos irmãos e amigos, vejam como o dom de interpretação de línguas é muito importante para a igreja. A igreja tem que ter os seus poliglotas espirituais. Durante alguns dias falamos sobre os dons espirituais. E os irmãos e amigos puderam perceber, puderam entender que os dons espirituais foram concedidos por Jesus o Cristo
através do Espírito Santo, à igreja, para o aperfeiçoamento da igreja, para a edificação da igreja, para a obra do ministério, para o trabalho de evangelização. Entenderam? Os dons espirituais foram concedidos para o aperfeiçoamento da igreja, para a edificação da igreja, para a obra do ministério, para ajudar no trabalho de evangelização. É por isso que sempre digo que uma igreja sem os dons espirituais não tem condições de crescer. Essa é a verdade. Uma igreja sem os dons espirituais não tem condições de crescer. O apóstolo Paulo, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 14, versículo 1, escreveu: procurai com zelo os dons espirituais. O que significa? Procurai com disposição, procurai com diligência, procurai com empenho os dons espirituais. O apóstolo Paulo, também na primeira carta aos Coríntios, capítulo 14, versículo 2, escreveu: como desejais dons espirituais, procurai abundar neles. O que significa abundar? Existir em grande quantidade. Meus queridos irmãos e amigos, no nosso próximo estudo, iremos falar sobre evangelismo. Como foi a estratégia evangelística que o apóstolo Paulo montou? Como foi? Porque os discípulos em Antioquia foram chamados de cristãos. Está lá em Atos, capítulo 11, versículo 26. Nós vamos falar sobre evangelismo. Preparem-se. Um grande e forte abraço. Fique com Deus.